Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o segundo podcast da nossa Clínica Reproduce. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo André, vou apresentar à minha direita aqui a doutora Daniela Barreto, ela vai se apresentar na verdade, vou deixar, e aqui o doutor João Henrique Armani. Gente, o papo hoje é sobre endometriose. Vamos falar um pouquinho que a gente pode dar da nossa experiência em relação à endometriose, vamos falar sobre as questões reprodutivas, o Dani vai falar sobre as questões ginecológicas, cirúrgicas principalmente, e o João, nosso cirurgião aqui, gastrocirurgião, nosso cirurgião geral, vai falar principalmente da abordagem intestinal da endometriose. Por favor, Dani, à minha direita, se apresente. Gustavo, obrigado pelo convite, acho que é super importante a gente sentar aqui para falar sobre endometriose da forma como a gente trata a endometriose, que é como uma equipe. Perfeito. Né? Não consigo fazer nada sozinha, não faria nada sem a sua ajuda ou do João, porque a paciente frequentemente precisa engravidar ou precisa de uma cirurgia mais ampla, né? Eu sou gineco, a minha especialidade é a endoscopia ginecológica, que são as cirurgias minimamente invasivas, e a endometriose acho que é uma das queixas que a gente vê com maior frequência no nosso dia a dia, né? João? Eu sou o João, eu sou cirurgião geral, participo sempre com os meninos aqui. Agradeço o Gustavo, a Dani, a Clínica Reproduce pela oportunidade de estar aqui com vocês. E equipe é tudo, né, gente? Tudo na nossa vida, se não tiver equipe, a gente não é nada. E em cirurgia, principalmente. Então, Perfeito. Agradecer aos pacientes, os colegas que estão sempre com a gente e vocês. Maravilha, gente. Bom, vamos lá. Então, já tocamos um pouquinho aqui as opiniões. Precisamos de equipe multidisciplinar, é isso mesmo. Então, além daqui, a gente pode até citar, precisamos de nutricionista, precisamos de uma equipe até emocional para essa paciente da endometriose. E é isso. Essa doença para mim, uma doença terrível, uma doença complexa, uma doença que a gente tem visto com cada vez mais frequência. Felizmente o diagnóstico está melhor, mas também dá-se a impressão de que cada vez a gente tem mais a doença. Queria que vocês passassem a opinião de vocês. Ok, perfil dessa paciente com endometriose, como abordar essa paciente. Chegou hoje para você, Dani, uma paciente com queixa de dor pélvica. Ok. Paciente de 30 anos com dor pélvica. Como que você aborda essa paciente? O que você vai explorar na história clínica e que exames pedir? Excelente a forma da gente começar a pensar. Se eu fosse caracterizar a paciente com endometriose, eu ficaria aqui perdida, porque a doença pode se manifestar de diversas formas, desde nenhum sintoma até vontade de engravidar, até a dor. Vamos focar então na paciente com dor. Uma paciente de 30 anos, jovem, que tem dor. O que normalmente a gente vai encontrar na história dessa paciente? É comum que as mulheres que têm endometriose tenham um histórico de início da menstruação precoce, fluxo menstrual intenso, podem ter na família antecedentes de parentes próximos que também tiveram a doença, podem ter iniciado precocemente o uso de anticoncepcional para controle do fluxo ou para controle da dor. E frequentemente estão nessa idade definindo se querem engravidar ou não, porque 30 anos você me colocou naquele ponto que a gente vai pensar que a preservação da fertilidade para ela é fundamental, né? E aonde a dor pode aparecer? No momento em que ela menstrua, na vida íntima, porque a dor no ato sexual é muito frequente. E o que a gente precisaria para essa paciente é tentar avaliar todo esse histórico e mapear a dor e aonde essa doença está, né? Então, quando eu penso numa paciente de 30 anos, num primeiro momento com dor, eu dividiria ela em paciente que deseja engravidar ou paciente que não tem desejo de gravidez a curto prazo. Você faria isso também? Sim. Aliás, para mim chega essa paciente Sim. que em geral deseja, mas sim, sem dúvida. Não tem jeito, a gente tem que pegar, a gente está numa encruzilhada. Sim. Então, ou a gente vai para cá ou vai para cá, não tem como. Regra número 1, a gente não vai tratar sempre a paciente com a mesma idade ou a mesma dor da mesma forma. Perfeito. Tudo depende do foco e do objetivo dessa paciente. Uhum. Uma mulher jovem de 30 anos com dor, que não tem desejo de engravidar, deve ter a menstruação suspensa com qualquer um dos métodos que a gente tem disponível hoje para bloqueio da menstruação e ter isso avaliado ao longo de 6 meses, associado com as medidas
que nós já falamos, que são super importantes, que é essa equipe, que são melhora da alimentação, prática de atividade física, melhora do sono, redução do nível de estresse. Legal. Então, a gente está falando que essa paciente, então, que não quer engravidar, neste momento, a gente vai propor um tratamento clínico. A base do tratamento clínico é cessar a menstruação. Sim. Por que cessamos a menstruação? Porque a menstruação para paciente com endometriose, ela é o fator inflamatório que causa o sintoma da dor. Suspender a menstruação vai tratar a endometriose? Não vai. Mas vai diminuir a evolução ou progressão da doença? Não vai. Mas vai fazer com que ela tenha melhor qualidade de vida, com que ela tenha menos sintomas dolorosos e ela avalie de uma forma a longo prazo quais são as próximas opções terapêuticas. Perfeito. Tá? A paciente, você falou, e a paciente pode não ter a questão, ela pode não ter nenhum sintoma, você citou isso, Sim. ok. Mas dentre os sintomas, qual é o mais comum? Dentre os sintomas que a mulher pode ter quando tem endometriose, o sintoma mais comum é a dor ao menstruar. Certo, a dismenorreia, Dismenorreia. que é a dor ao menstruar. Por isso que, pensando exclusivamente nessa questão de qual é o principal sintoma e como que eu cesso esse principal sintoma, se eu cessar a menstruação, boa parte ficará bem. Sim. Ok. O que os estudos mostram que 70% das mulheres, dentro de 6 meses, terão uma melhora significativa da dor ao menstruar, e isso permite que você mantenha o tratamento clínico com a melhora do estilo de vida por tempo indeterminado, né? Numa primeira consulta, uma mulher jovem de 30 anos que tem dor e não deseja engravidar, pode e deve, de acordo com a Sociedade Europeia de Reprodução e Embriologia, de acordo com o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, sair do consultório com uma receita de bloqueio da menstruação e, ao mesmo tempo, um mapeamento da doença. Legal. Tani, pensando no bloqueio, quais são as opções que nós temos para bloqueio? Do bloqueio da menstruação? Nós temos diversas opções para bloqueio da menstruação. Qualquer anticoncepcional feito de forma contínua ou estendida vai suspender a menstruação, seja ele só de progesterona ou combinado com estrogênio e progesterona. Temos hoje em dia medicações mais... Desculpa, só interrompendo, perdão. Imagina. Pensando esse médico que de repente está ouvindo a gente e esse médico está no posto de saúde. E tem um anticoncepcional que o posto fornece. A gente pode pensar nesse? Pode. Tá. Normalmente o que mais tem no posto é um combinado, estrogênio mais progesterona. Se a paciente se adaptar bem, tá perfeito. Sim, isso é a indicação off-label para tratamento da endometriose. Você poderia usar uma medicação com 30 de etinil estradiol e fazer uso contínuo para suspender a menstruação dessa paciente, inclusive Perfeito. medicação disponível no posto. Perfeito. Então, opção número 1, anticoncepcional contínuo ou emendado. Segunda opção, um medicamento específico, uma progesterona, que vai ter um efeito direto nos focos de endometriose, que é o Dienogest, tem diversos nomes comerciais, bioral, né? Que não vai fazer o bloqueio do ciclo de ovulação. Qual a vantagem dessa medicação? Menos risco de trombose, menor efeito sobre o ciclo, ela continua ovulando e um efeito mais potente na inibição da endometriose. É um medicamento que tem indicação em bula para tratamento da doença. Certo. Tá? Ok. Qualquer outra medicação que faça esse bloqueio da menstruação, como o implante contraceptivo ou o DIU hormonal de levonorgestrel, também pode ter um efeito no tratamento da endometriose. Só explicando do DIU, tem que ser o Mirena, que tem uma dose um pouco mais alta, em preferência alcalina, quando a gente está falando de doença. Tá? Perfeito. E temos os bloqueios um pouco mais potentes, que são as medicações injetáveis, que vão ter uma inibição completa do estímulo da ovulação. Que a gente vai usar normalmente como uma exceção, afinal de contas a gente está falando de medicações com mais efeitos colaterais, medicações em geral mais caras, que a gente, mesmo que o paciente não banque, a gente consiga na medicação de alto custo, tem um custo mais alto, etc. Então é um pouco mais complexo para a gente conseguir essa medicação independente. Para essa paciente de 30 anos com dor, uma ideia muito boa da gente deixar nesse podcast é que se a paciente tem queixa de dor e a gente tem uma suspeita clínica de endometriose, nós estamos autorizados a iniciar
uma indicação para suspender a menstruação dela. Perfeito. Enquanto faz o mapeamento, eu não preciso de um exame específico mostrando a doença para iniciar o tratamento. Suspeitou, começa. Suspeitou, começa. Isso quer dizer que eu não vou mapear? Claro que não. Eu preciso mapear, porque vão ter casos, como a gente comentou, de paciente que não tem uma manifestação de sintomas dolorosos tão intensos. Endometriose tem um efeito que nem sempre a dor é proporcional à gravidade dos focos e da apresentação. Perfeito. Então, apesar de repente, você ter uma endometriose severa num exame de imagem, ou até na videolaparoscopia, de repente essa paciente, até com essa endometriose mais profunda, pode ser pouco sintomática. Sim. E o contrário também a gente sabe que é verdade. Então, essa paciente com uma endometriose mínima tem muita dor. Pode ter. Então, essa correlação entre o que a gente acha e o nível de dor da paciente, e eu posso até extrapolar para a infertilidade da paciente, essa correlação ela não é muito clara. Esse é um dos pontos complexos da doença. Né? Então, eu costumo falar na minha aula que eu não gosto, eu brinco um termo, que não existe endometriosezinha. Não menosprezem uma endometriose mais leve, porque não é necessariamente essa endometriose é leve de fato. Ela pode ser leve no visual, na aparência, mas ela pode ser extremamente severa no sintoma doloroso e na infertilidade dessa paciente, correto? Perfeito. Pegando esse gancho da endometriose leve, superficial ou profunda, queria que o João falasse aqui pra gente um pouquinho de como que a gente precisa mapear antes do procedimento cirúrgico, aonde os focos da doença estão. Porque é tão frequente na cirurgia a gente olhar e ver um ponto pequenininho que parece que não tem nada e de repente aquele ponto ele tem uma extensão, uma invasão profunda. Até voltando um pouquinho no que vocês estavam falando, para mim é interessante que chega um paciente um pouco diferente do que de vocês. Para mim chega um paciente poliqueixoso, de dor abdominal difusa, que às vezes está sem diagnóstico faz um tempão e que às vezes, muitas vezes o colega que a acompanha, normalmente a primeira vez que a mulher vai no médico é um ginecologista. E a gente ainda tem aquele conceito, muitos, que é normal mulher ter dor na menstruação e acaba negligenciando até esse diagnóstico. Então, para mim, às vezes chega achando que é problema intestinal. E a gente, na hora que começa a fazer exame, conversar com o paciente, você começa a ver que ele tem características relacionadas com momento de menstruação, famosa TPM que todo mundo fala. Tirando a endometriose, qual é o quadro clínico que poderia se assemelhar à endometriose? Deixa eu te perguntar, é síndrome do intestino irritável? Normalmente, o paciente de síndrome do intestino irritável, paciente de refluxo gastroesofágico, de irregularidade intestinal, ele é muito parecido emocionalmente com o paciente da endometriose. Então, assim, a gente até brinca que aquela mulher que está sempre correndo, aquela mulher que está sempre preocupada em fazer gestão de tudo na vida dela, ela abraça tudo. E então eu brinco que ela não tem tempo nem de cuidar dela, então ela acaba cuidando dos outros. Temos um nível de ansiedade grande nessa paciente. Grande, ela é um nível que, além da ansiedade, é de autocobrança forte. Tá. E ela está preocupada com tudo. E esquece dela. Então ela tem essa dificuldade. É um paciente também parecido da síndrome do intestino irritável, um paciente parecido com as doenças inflamatórias intestinais, que tem irregularidade intestinal. Mas o que mata para você pensar em endometriose? Quando não veio do ginecologista, o que mata para você? Fala assim, isso ainda tem mais características de endometriose. Normalmente quando ela reclama de dor em relação também, quando está relacionado bastante com momento menstrual dela. Uma das coisas que eu vejo bastante também é ela começa a falar que a família toda teve endometriose. Sim. Então, na história clínica, a gente começa a suspeitar. Sim. Mas confunde bastante. Normalmente tem muita endometriose associada com síndrome do intestino irritável também. Então, Sim. não é só diagnóstico diferencial, mas é diagnóstico associado. Sim. Então, o tratamento, por isso que uma multidisciplinaridade é importante. A gente está conversando com colegas que estão pensando em endometriose, em doença inflamatória intestinal, em síndrome do intestino irritável, pensando na parte emocional, pensando na dieta, porque normalmente são mulheres que têm uma dieta muito ruim
e não é dieta de escolha de alimento, mas é como come, come rápido, tá comendo na frente do computador, tá comendo na internet, respondendo no WhatsApp, preocupada com o filho, com o marido, com casa, com tudo. E normalmente se come rápido, são comidas mais rápidas, mais processadas também. Eu tinha essa visão também, mas hoje eu tenho muita paciente, às vezes, que ela tá na academia, cultuando o corpo, mas você vê que ela tá indo na academia já preocupada com tudo que ela tem para fazer, ela leva a marmitinha dela, a dieta dela certinha, que ela já passou na nutricionista, às vezes já é uma dieta anti-inflamatória, porque ela já... Mas mesmo assim ela tá comendo correndo, ela não deixa fazer a digestão, ela tá tensionada o tempo todo, contraída, então às vezes é um perfil que a gente acha que não é para ter um problema, mas ela tem, porque às vezes o problema é mais emocional do que propriamente da escolha de alimento ou de tal não estar fazendo atividade física. Perfeito. Então, aí a gente começa a aprofundar a discussão em como é o hábito dessa mulher. E é difícil, porque ela acha que o hábito dela é bom. Porque ela faz academia, porque ela come bem, ela tem uma dieta legal, ela está cumprindo todos os padrões que hoje a sociedade está exigindo dela, mas mesmo assim ela tem dificuldade. Então, tá com o cabelo arrumado, unha legal, tá na academia, tá não sei o que lá, mas você percebe que ela não tem tempo para cuidar dela no sentido emocional, de dormir bem, tá cuidando de todo mundo. Então, essa é uma coisa que para mim já chama atenção. A hora que eu percebo esse perfil, eu já penso, opa, ela é uma candidata para ter endometriose, para ter doença inflamatória intestinal, para ter síndrome do intestino irritável. Refluxo é uma coisa que muito pega, então vai estar sempre meio que associado. Normalmente, nas nossas discussões clínicas, nas cirurgias, a gente opera a paciente por endometriose, ela acha que vai resolver a vida dela, depois ela continua acompanhando comigo por refluxo ou por intestino que está irregular, e a gente começa a regularizar as outras coisas. A parte mais difícil de mudar são hábitos, né? Hábitos de alimentação, atividade física, sono. E o procedimento cirúrgico, ele tem uma função específica de restabelecer. Mas a doença sendo inflamatória, e tem vários estudos que mostram que ela é sistêmica, ela pode. Eu sempre brinco que a cirurgia é uma ferramenta extra que a gente tem e que normalmente eu acabo guardando ela como uma das últimas opções. Se a gente for tentar, entre todas as teorias da endometriose, tem algumas muito importantes. A teoria genética citada é de fato, né? A gente sabe que é isso mesmo. Então, se você tem um parente de primeiro grau com endometriose, você tem talvez 6, talvez 9 vezes mais risco de desenvolver essa doença. E aí, claro que não é só genética, claro que é um padrão comportamental também. Afinal de contas, vai somando, né? Nós repetimos o que? Os modelos. Os modelos, como são os nossos pais. Então, ok? Né? Então, isso se explica também, confunde um pouquinho com essa genética epigenética. Ok. Mas uma teoria, e a principal, ou talvez não explica todos os casos, mas a principal é a teoria da menstruação retrógrada. Sangue que volta pela trompa e vai cair lá atrás do útero, principalmente. O que está atrás do útero? Trompa, ovário, parte posterior do útero, os ligamentos de sustentação que estão lá embaixo, ligamento uterosacro, está no intestino. A parede anterior do reto sigmoide e aquela zoninha de transição, que vai ter contato próximo com a vagina, porção posterior do útero, porção anterior do reto sigmoide. Então, considerando que essa região mais baixa da pelve, que o sangue volta e fica bom tempo ali, a gente sabe que uma falha do sistema imunológico pode fazer com que algumas mulheres não consigam tirar estas células endometriais dali e vai se formar focos de endometriose. É isso. Então, aquele tecido que era para estar dentro do útero, ele vai parar numa região, sistema imunológico competente tira esse tecido de lá e está tudo certo. Provavelmente um sistema imunológico deficiente não tira esse tecido e esse tecido vai ter, entre aspas, vida própria. Por efeito hormonal, cresce como se preparasse para receber o embrião nessas regiões, não acontece isso, não faz sentido, e aí sangra. Sangue em contato com essa região, inflama, e a gente acaba tendo um grande processo inflamatório crônico. Acho que uma das maiores dicas para a gente tentar diferenciar, obviamente eu não sou especialista nas outras questões que você citou, mas é a ciclicidade da doença. Então, sim,
A dismenorreia é uma grande dica de que provavelmente isso. O sintoma intestinal cíclico, a dor intestinal cíclica. Aí, claro, em casos mais graves, sangramento intestinal cíclico. Então, a ciclicidade é um ponto importante. E, claro, você tem razão, como aquela região que eu citei de transição, tá ali, ligamento uterosacro, região posterior do útero, vagina, intestino, a porção do fundo de saco vaginal, porção da vagina está em contato com essa região. Essa região vai inflamando, poxa, pênis bate numa região inflamada, dói. E é a bendita dispareunia, a dor da relação sexual. E às vezes a dor na evacuação. Quando enche a ampola retal, tem mulher que tem dor também, às vezes tem dificuldade para evacuar. Então não só o pênis na relação, mas o conteúdo de volume na região do reto, do sigmoide, também às vezes tem mulher que reclama bastante. Fantástico. E por incrível que pareça... Fantástico a explicação, né? Quer dizer, fantástico isso faz muito sentido. E uma das coisas que eu percebo muito, às vezes vai paciente reclamando de doença orificial, e às vezes você vai fazer um exame de toque que é necessário para ver se tem alguma lesão no ânus, tudo, e pelo reto você consegue dar um toque no útero. Normalmente, quando a mulher reclama no exame retal de dor nessa região do útero, ela está tendo alguma doença ginecológica e muitas vezes é a endometriose. Perfeito. Legal. Então, você vê, por que o intestino está tão relacionado a esse processo? Por conta disso. Acho que esse contato, né? Direto. Contato eles estão muito direto. próximos. Quando vocês comentam da posição do reto e da posição da vagina, que é o motivo da dor do ato sexual ou da dor nesse exame de toque, eu sempre gosto de mostrar para as pacientes esse modelo, que é um modelo de anatomia pélvica, que eu vou mostrar aqui no podcast também, porque ele é mais ilustrativo. O que nós temos? Aqui, ó, a vulva, o canal vaginal transparente. Logo na frente, nós temos a bexiga. Na linha do meio, o útero com as trompas e ovários ao lado. E logo atrás, nós vemos aqui, de uma forma mais clara, o reto. Essa partezinha final e a coluna lombar, tá? O Gustavo estava explicando que por essa teoria, que é a teoria da menstruação retrógrada, o sangue menstrual desce e acumula no ponto mais baixo da pelve, que é esse local, na transição entre o útero e o reto, né? Aqui ele caindo, ele infiltra e ele pode chegar até a parede do intestino, pode pegar até os nervos que chegam e que saem da raiz lombar, pegam esses ligamentos de sustentação do útero, que são os ligamentos uterossacros, e isso explica por que tem tanta dor lombar e dor com migração para as pernas, né? E é nesse ponto aqui que no momento de uma penetração mais profunda, o pênis pode tocar o ponto inflamatório e dar a queixa comum e mais associada à endometriose profunda que nós temos, que é a dor do ato sexual ou dispareunia. Tá? Sim, pela proximidade de uma região inflamada, o pênis batendo nessa região vai fazer com que essa paciente tenha dor no ato sexual. Sim. E aí, exemplificando o que o João falou, no toque vaginal, indo pela região ali no toque retal, essa ampola, ou seja, a parte baixa do intestino cheia de fezes também pode simular, ou no toque, é isso? No toque. E até na hora que a ampola fica cheia na hora de evacuação, tem algumas mulheres que reclamam de dor. Ela tem dor porque na as fezes evacuação. vão ficar aqui. Então ela tem o intestino mais preso, vai ficar com uma pedrinha aqui incomodando. E tende a ser pior no período menstrual porque está tudo ainda mais inflamado. Então no período menstrual é uma grande reclamação. Os livros, inclusive, falavam para a gente fazer o toque vaginal no período menstrual. A gente acaba não fazendo muito isso, porque fica com dor da paciente. Eu já tive colega que me chamou de louco porque eu pedi para a paciente fazer a colonoscopia enquanto tivesse menstruado. Mas aí faz sentido. Porque daí tinha paciente que ela tinha uma suboclusão intestinal durante o período da menstruação e fez uma colonoscopia sentar no período menstrual e a colonoscopia passou normal. Foi tentar fazer na menstruação, não passava o colonoscópio. E o colega falou, você tá louco, meu amigo? Você tá maluco? Eu falei, não, é isso mesmo, vá na minha loucura. E
a gente conseguiu pegar. Por sinal, foi uma das primeiras pacientes que a gente operou de endometriose, o grupo junto. Legal. Que veio até um colega nosso de São Paulo para fazer Sim, a cirurgia junto. Legal. Essa paciente foi assim que a gente fez o diagnóstico dela, porque todo mundo estava passando. Sim, Que a gente estava conhecendo também a doença, né? sim, sim. Mas foi dessa maneira que a gente conseguiu pegar de uma maneira legal a parte intestinal. Fale um pouquinho, já que entrou no assunto oclusão, suboclusão, felizmente não é comum, a gente acabou de falar, ter endometriose nessa região, principalmente mais externa do intestino, é relativamente comum. Ter sintoma, algum nível de sintoma intestinal é relativamente comum, mas aí a gente está falando de uma complicação maior, né? Uma suboclusão, oclusão, explica pra gente. Na verdade, assim, são poucos casos que normalmente eu acabo indicando cirurgia que não venha indicado já de um colega ginecologista, que são esses quadros onde a endometriose começa a acometer a luz intestinal, muitas vezes causando uma suboclusão ou acometendo a região muscular do intestino, causando uma dor forte, então compromete muito o dia a dia da mulher e a gente acaba indicando cirurgia mais do lado gastrointestinal, vamos dizer assim. Que a maioria das vezes eu acabo entrando em cirurgia que o colega ginecologista indicou. Porque a doença está infiltrando, mas não necessariamente ela tem uma sintomatologia tão importante quanto essa. Exatamente. Às vezes ela não tem uma sintomatologia grande intestinal, mas o colega vai entrar na cirurgia porque tem outros focos. Tem um pouco de contato com o intestino e a gente acaba entrando para dar a parte técnica ali de ajudar a tirar a lesão do intestino. Já estamos fazendo a cirurgia, já vamos resolver a parte intestinal, mas não necessariamente seria uma indicação da cirurgia pelo cirurgião geral, pelo aparelho digestivo. Sim. Isso é super legal. O que você está comentando é que nem toda endometriose intestinal precisa de cirurgia. Ser operado. Então a gente opera quando ela tem uma estenose, ou seja, um estreitamento, está acometendo o intestino no ponto de ir quase fechando o intestino, ou está acometendo a inervação e musculatura intestinal, onde a paciente tem muita dor, que isso compromete dia a dia, então a gente tem que dar qualidade de vida para ela. Perfeito. Mas mesmo assim, claro, ocluindo, acho que não tem muita discussão, mas na dor, aí a gente sempre tem que revisar o passo número 1 que a gente falou. Ok, será que ela já foi tratada para dor de alguma forma? Será que bloquearam essa menstruação? Porque, de repente, bloqueando a menstruação, diminuindo a inflamação crônica, essa paciente pode ficar bem e a gente monitorar a doença. Com certeza. Eu, normalmente, quando estou falando de dor intestinal, eu já estou falando da paciente que provavelmente já está tratada com um ginecologista. Sim. Então, eu nunca entro numa cirurgia de endometriose, por exemplo, sem estar assistido com um ginecologista, porque você vai abordar o abdômen dessa paciente e você já aborda as outras lesões também, porque normalmente, raramente, ela vai ter lesão só intestinal. Perfeito, lógico. Ela vai ter o acometimento de outras partes, principalmente ginecológicas, e também, às vezes, tem peritônio, tem diafragma, tem do apêndice, tem de outras regiões que a gente pode até comentar depois com mais calma. Mas normalmente ela não tem só intestinal, ela vai ter mais, provavelmente. Sim. E aí, Dani? Então, quais os casos que a gente precisaria abordar de uma forma cirúrgica? Os casos que têm estreitamento, que têm dor, que têm acometimento do apêndice. Sempre que tiver suspeita de endometriose de apêndice, é uma indicação absoluta de cirurgia. Né? É fácil ter esse diagnóstico da suspeita da endometriose de apêndice por exame de imagem ou por alguma questão clínica? Normalmente, ela acaba sendo operada de apendicite no pronto-socorro. Sim, pelo quadro agudo. Pelo quadro agudo. E ou um achado de exame. Quando a gente vai para uma cirurgia ginecológica para endometriose, sim, é um achado. E a gente se depara com a doença. Mas normalmente um diagnóstico de um apêndice acometido por endometriose, se me falha a memória, eu tive 1 ou 2, mas o paciente já veio do ginecologista e a gente já viu no pré-exame que ela tinha acometimento do apêndice, mas a maioria é achado intraoperatório
e na porta de pronto-socorro como se fosse uma apendicite aguda causada pela endometriose. Então, claro, concordo com você. Você sabe que tem endometriose, é uma suspeita importante de uma endometriose na apêndice, tem que operar. Tem que operar, senão ela vai ter apendicite aguda. É isso. Mas o duro é saber isso. Então, não é muito fácil isso, né? Normalmente é um achado. E a gente está num processo de aprendizado ainda da doença, tanto a gente que está numa ponta, quando eu falo numa ponta que a gente está atendendo, assistindo a paciente ali, olhando ela, mas até para os colegas radiologistas que estão ali fazendo exame, é uma doença que eles não estavam tão acostumados a ver até 20 anos atrás. Então, muitos estão conseguindo enxergar melhor essas imagens hoje. Perfeito. Então, a melhoria diagnóstica, a melhoria dos exames de imagem, a melhoria da experiência com a doença tem nos facilitado a começar a entender localizações, características das lesões e poder fazer um diagnóstico mais aprofundado. Perfeito. E aliás, até você está falando de radiologista, de exame de imagem, de tudo, mas até do conhecimento da doença. Então, se a gente está falando agora de dismenorreia, dispareunia, e ela pode dar dor para evacuar, tal. Claro que já se falava há 20 anos, mas agora está muito claro isso vou falar para a maioria dos médicos, nem sei se para todos, não sei se eu estou exagerando falando maioria, porque a gente vê equívocos importantes em relação à doença. Mas como cirurgião também a gente mudou muito. Então, lá atrás era cada um na sua, não tinha esse negócio de equipe multidisciplinar que eu vou operar com um cirurgião gastro para tirar a parte do intestino. Acho que era uma raridade. Raridade. Eu só opero com vocês porque eu acho vocês bonitos. E era uma raridade. E era assim, a gente operava, tirava a ponta do iceberg, deixava um monte de doença lá, fazia um monte de bloqueio nessa paciente, fazia um second look para fazer uma segunda cirurgia, continuar. Aí falava assim, nossa, agora melhorou tudo. Não melhorou nada. E a gente já estava se enganando com a medicação, eu posso falar o nome comercial que a gente usava na época, Zoladex, também lembro. que a gente se enganava de uma certa forma, porque você fazia um bloqueio tão grande que a inflamação realmente melhorava. Só que você não tirou foco nenhum. Então, a gente está falando de uma evolução da abordagem médica no tratamento clínico da endometriose, no tratamento cirúrgico da endometriose e uma maior conscientização de que não sou só eu ou você que hoje fazemos o diagnóstico. E antes, essa paciente ia ser operada 5, 6, 7 vezes ao longo da vida. Agora, cada vez mais a gente fala, vamos fazer uma cirurgia, vamos tentar não operar, certo? Se a gente tiver que operar, vamos com tudo, tentando tirar o máximo da doença possível, claro, limitando o que a gente pode trazer de prejuízo para essa paciente, para tentar tirar o máximo. E tendo a consciência, e não sei se vocês concordam comigo, que a doença não tem cura. Por quê? Porque se o problema provavelmente é genético, imunológico e relacionado à menstruação retrógrada, a única coisa que a gente consegue mexer até então é a menstruação retrógrada, porque imunológico, tá bom, a gente pode mexer nos hábitos melhores da paciente, um pouco naquele perfil, aquelas coisas que a gente falou. Não está claro como que a gente melhora isso. É difícil a gente conseguir acabar com a endometriose quando nós temos diversas teorias que explicam a sua origem. Quando nós temos um monte de fatores relacionados ao dia a dia, à qualidade de vida, às escolhas dessa mulher, que podem impactar a longo prazo. Então, são muitas variáveis para a gente poder ver. Mas é fato que a endometriose não tem cura, mas tem tratamento. Sim. E se a gente for pensar, talvez uma ideia legal fosse a gente tentar estabelecer aqui perfis de pacientes, paciente com dor, paciente com infertilidade, e tentar dar uma ideia mais ou menos do que a gente faria para cada uma delas, né? Então, aquela paciente lá de 30 anos com dor. Certo. A paciente que quer engravidar. Tô anotando, tá? 30 anos, dor. Quer anotar? Vamos lá, vamos traçar o perfil dessa paciente. Paciente de 30 anos que quer engravidar e não consegue. 30 anos, infertilidade. Infertilidade. Tá. E não só infertilidade, como desejo reprodutivo, né? Porque Pode às vezes ser. ela tem dor, mas ela tem desejo reprodutivo e ainda nem tentou engravidar. Sim. Ok, desejo reprodutivo. Tá. O que mais que a gente pode pensar? Existe endometriose em adolescente? Existe, bastante. Legal. Eu acho que é importante a gente abordar a endometriose na adolescente. Vamos entender, 16 anos,
com dismenorreia intensa. E normalmente essa adolescente não vem para mim, é muito raro. Então a gente pode falar da de 30 anos com dor, de 30 anos com desejo de gravidez, a paciente adolescente, a paciente com achado em exame de imagem sem sintomas. Né? Tá, e quantos anos tem esse achado sem sintomas? Achado sem sintomas. 25 anos. Vamos tá. colocar 30 anos para a gente poder equilibrar todas pela idade? Tudo bem, legal. Que tudo pode 30 acontecer. anos, mas depois eu quero falar da de 35 e eu quero falar de 40. Tá. Porque é importante. Ok. Vamos lá. Então, vamos voltar então na que a gente já falou. Como... vamos falar, claro, que dor, mas vamos lá. Vamos traçar melhor essa paciente. Vamos dar nome para ela. A Maria tem 30 anos. A Maria de 30 anos, ela tem dismenorreia, que é a dor, a cólica menstrual importante, e ela tem dispareunia. Essa não tem desejo reprodutivo e não tem filhos, tá? Não tem filhos e não tem desejo reprodutivo. Ok. Você não vai pôr nada intestinal aí? Vai me deixar de fora? Por enquanto. A gente pode fazer... Eu vou ficar quieto aqui. Calma. Desculpa. Calma. Não tem filhos, não tem desejo reprodutivo. Ela fala, não quero ter filhos. E aí, o que a gente vai fazer para essa paciente? Então, uma paciente com quadro de dor que chega com uma queixa e não tem desejo de engravidar nesse momento, eu recomendo, assim como as sociedades, que numa primeira consulta ela já seja orientada a suspender a menstruação com uma das formas. Qual dos métodos que nós falamos? O que ela melhor se adapte. Perfeito, legal. Não tem uma preferência por esse ou aquele, né? E ao mesmo tempo que ela inicia o tratamento, a gente faz orientação de melhora de atividade física, melhora da alimentação e solicita um mapeamento para tratamento de endometriose profunda. Tá, o que é o mapeamento? O mapeamento para endometriose profunda pode ser feito com ultrassom transvaginal específico, feito por um ultrassonografista radiologista que tenha experiência em avaliar a endometriose. Tem que ser feito com o intestino vazio para poder avaliar bem a ampola e o segmento do reto ali no finalzinho. E precisa ser feito com a movimentação para tentar localizar os focos de doença profunda. Ou ela pode fazer também uma ressonância de pelve com contraste e o preparo intestinal para a gente conseguir visualizar bem aquele espaço fininho que tem entre o reto e a vagina, tá? Algum é melhor que o outro? A experiência do médico que realiza o exame que vai determinar qual o exame ideal para essa paciente. Quando eu vou pensar numa avaliação inicial, eu tento conversar com ela sobre as possibilidades. Algumas pacientes têm fobia de ressonância, de ficarem num aparelho ou de pegar um acesso. Para todas essas eu vou indicar a ultrassonografia. Outras estão com um quadro de dor muito intenso e não toleram o toque no canal vaginal. O ultrassom precisa de uma colaboração da paciente, apesar de não ser um exame que traz dor, ele é um pouco mais longo e precisa do toque. Então, para essa paciente eu prefiro a ressonância. Eu adorei sua resposta, mas algum é melhor que o outro? Não. Ok, tá. É isso que eu queria como resposta. Não, tá ótima a sua abordagem, eu acho que é perfeito. Você vai individualizar o caso, bacana, entender o que a paciente quer, mas é isso. Então, ressonância é melhor que ultrassom é melhor que ressonância? Não, a literatura diz que não. A gente trabalha com isso, a gente tem às vezes algumas preferências, então faz parte, normal, né? Mas, na minha visão, a ressonância, ele dá uma visão um pouco mais ampla ali daquela pelve, pode ser interessante. Por outro lado, o ultrassom ele tem uma vantagem muito grande que você citou, mobilidade. A gente consegue ver que a gente não consegue ver isso na ressonância. A ressonância é um exame, ok, imagens paradas. Outro não, é um exame dinâmico. Claro que depende de quem está fazendo, o famoso operador dependente. Acho que os dois são, mas este mais. E aí, claro que se tudo mexe em bloco ou não mexe, né? Essa pelve congelada a gente consegue ver com mais clareza no ultrassom. Mas a literatura diz, nenhum é melhor que o outro. Ok. Mapeamento. Tem que pensar que por isso que a gente existe, por isso que o ser humano, o médico humano existe. A individualização, que a Dani falou, a ressonância tem suas vantagens de ver todo o abdômen, que às vezes eu vou pegar lesões em outros lugares que às vezes o transvaginal não vai pegar. Mas sim, lesões mais altas o transvaginal vai pegar. Não vai pegar lesões... Apêndice?
do apêndice, lesões do Diafragma. diafragma. Claro que você pode pedir ultrassom Isso. complementar, né? Agora, Ultrassom é transvaginal óbvio com que a gente sempre tem que tomar cuidado aonde esse colega vai estar atendendo, porque às vezes ele tem um acesso melhor ao ultrassom e alguém especialista no ultrassom sabe fazer, então para ele é melhor fazer ultrassom. Para quem tem tudo à disposição, acaba pedindo tudo para tentar ir somando. Legal. Eu acho que tudo isso é válido. É óbvio que o colega tem que saber aonde ele está pisando, se no ambiente que ele está ele tem tudo disponível ou não. Então, eu acho que essa abordagem também é importante, porque aqui a gente pode estar falando para colegas que estão em grandes centros, ou estamos falando para colega que está no centro menor, que só tem um apoio de ultrassom. Legal. O importante, nesses casos, é ele pensar na endometriose também. E é importante saber que o ultrassom transvaginal habitual não detecta focos de endometriose profunda. Ele é muito bom para detectar os grandes cistos de ovários, endometriomas, que nos chamam atenção para a doença profunda. Mas um ultrassom transvaginal normal não significa que essa paciente não tem endometriose. Vou extrapolar, uma ressonância ou um ultrassom com preparo sem achar foco de endometriose não afasta completamente a presença da endometriose, mas afasta a doença grave e profunda, né? Já indo por isso, ok, você fez o seu mapeamento e deu tudo negativo. Nada foi encontrado e você confia nas imagens, no colega que fez ultrassom, etc. Ok. E aí? Ela não tem endometriose, então? O que nós temos de orientação é que na primeira consulta, se ela tem queixa dolorosa, eu vou iniciar a medicação e eu vou manter essa medicação por 6 meses. Se após 6 meses de medicação ela não teve melhora, com bloqueio da menstruação, e os exames de imagem não mostram endometriose profunda, eu vou tentar investigar com ela outras causas de doença, que não a endometriose, causas urinárias, gastrointestinais, outras causas de dor que a gente não consegue detectar em exame de imagem, fibromialgia, que é extremamente frequente nas pacientes com endometriose também, sintomas depressivos, contratura muscular e síndrome miofacial. E aí, nesse momento, vai entrar uma pessoa super importante da equipe de tratamento da endometriose, que é o médico especialista em dor. Normalmente são anestesiologistas que vão tentar melhorar a resposta que essa paciente tem para tratamento da dor. Se nada disso melhora e a gente mantém uma suspeita grande de endometriose, nós podemos dividir com a paciente a responsabilidade e pensar na cirurgia como uma possibilidade. Certo. Então, entendi. Isso você disse se ela não melhorar da dor. Ok. Você fez o tratamento clínico, você manteve, ela não melhorou da dor. Passados 6 meses, você tem que rever o seu diagnóstico. Sim. Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Fazer diagnóstico diferencial. Na prática, a gente às vezes não espera 6 meses, a gente já começa a fazer outras investigações, ok. Mas eu entendi, guidelines, eu gosto muito dos seus guidelines. Tá tudo certo. Tá, legal. E aí, tá. Só que se ela... Vou voltar à pergunta. Você continua achando que ela tem endometriose, esse é o ponto. Ela melhorou da dor. Tá, o exame de imagem deu nada... Você tinha uma suspeita antes, ela tinha uma dismenorreia, uma dispareunia, não tinha filhos, não queria ter filhos. Aí você deu o seu anticoncepcional para ela, ou que seja a progesterona, o Genogest, bloqueou essa paciente e ela ficou bem. Qual que é? Ela tem endometriose ou não? Ela tem um diagnóstico presumido de endometriose. Legal. E eu tenho uma prova terapêutica de que ela melhorou com a suspensão da menstruação. Então consideramos que ela Sim. tem. Não preciso operar e ter biópsia para dizer que ela tem endometriose. Perfeito. E a gente continua achando que ela tem. Sim, não preciso de exame de imagem que me mostre que ela tem endometriose. Esse era o ponto que pra eu queria poder chegar. afirmar. Isso. Então esse que era o ponto que eu queria chegar. A gente recebe o tempo todo. Mas o exame não mostrou nada. Mas a clínica está mostrando. A endometriose ela pode se comportar de uma maneira pequena. Os benditos pequenos focos ou endometrioses mais leves que podem levar a sintomatologia intensa. Respondeu, continue achando que ela tem endometriose. Mesmo que o exame de imagem mostre nada. A doença pode regredir? Pode. É raro, mas pode. Pode. Com tratamento clínico ou sem tratamento clínico? Os dois. Perfeito. Então, doenças mais leves, doenças menos profundas, podem regredir.
Né? Como, por quê, a gente não sabe. Doença pode regredir pela gravidez? A gravidez significa 9 meses sem menstruar. Então, essa paciente, após o período da gravidez e da amamentação, inundada de progesterona, vai ter uma melhora dos sintomas. Legal. Né? Isso, Mas então. não significa cura nem tratamento. Perfeito. Não indico gravidez como tratamento para nenhuma paciente. Uau, por que não? Fantástico. Ela indica toda mulher que tem desejo de engravidar que engravide. E é bem justo. Menstruar demais não é um problema? E aí eu vou além. Por que temos tanto endometriose ou doenças relacionadas ao estrogênio? Então, por que há Essa 50 anos, porque há 50 anos talvez a endometriose endometriose fosse relativamente raro, apesar de ter sido descrita lá atrás, 1800 e bolinha, a endometriose foi descrita, tem várias teorias, os caras velhos que a gente fala das teorias são todos velhões lá, ok. Agora a grande questão agora a gente vê uma epidemia, vou quase brincar, uma pandemia de endometriose. Por quê? Da minha cabeça, já estou respondendo, fiz a pergunta e responde, né? Menstruar demais é problema. Menstruar demais é problema. Então, não, vamos falar da lindeza do que é menstruar. Concordo com você, menstruar deve ser horrível. Nunca menstruei. Então, também não. Deve ser ruim. E aí eu vou ser chato. Sim, o correto seria, vamos ter 10 filhos ao longo da vida, tá tudo certo, vamos engravidar 10 vezes. Por Você quê? tá tentando esses 10, né? Não, tô no terceiro. Encerrar. Eu gosto de você porque você fala e faz. É justo. E aí a questão então essa mulher quer ser natureba? Beleza, tá tudo certo. Só que então, engravide 10 vezes ao longo da vida. E aí tenha seu tempo de 9 meses, mais o tempo da amamentação, ou seja, para cada gestação ali, 18 meses, 2 anos, sem essa mulher menstruar, aquilo é proteção. Aquilo não é proteção? Por que estamos tendo mais endometriose Essa pergunta. hoje em dia? Por quê? Primeiramente, nós estamos descobrindo mais a endometriose. Eu tenho 19 anos de formada. Na época que eu me formei, eu não me lembro de ter aprendido na faculdade nada sobre adenomiose ou sobre os tratamentos e os focos da endometriose profunda. Quando eu fiz a minha pós de vídeo, a gente queimava o topinho da endometriose e não tirava a lesão por completo. Só a ponta do iceberg. E bloqueava 6 meses a paciente para entrar num second look, uma segunda cirurgia. Hoje em dia, o que eu digo para a paciente é que ela tem que fazer uma cirurgia na vida. E essa cirurgia tem que resolver. One shot. One shot. Então, para mim, o que tem causado o maior diagnóstico de endometriose? Primeiro, estamos pensando mais sobre a doença. Estamos dizendo para as mulheres que ter dor não é normal. A cultura mudou. Hoje em dia, eu trabalho, eu passo o dia fora, eu dirijo, eu escolho o momento de ser mãe, assim como as minhas pacientes. Então, a mulher menstrua mais ao longo da vida, tá? Ao mesmo tempo, os exames de imagem estão ficando muito mais corretos. Acabamos de falar que eu faço um ultrassom, não encontro, eu insisto. Então, essa mulher está sendo mais ouvida. Quem faz o diagnóstico não sou eu. É o cirurgião geral, é o endócrino, é a vizinha, é o professor de educação física que diz que aquela dor não é normal, é a amiga. É a Anitta na televisão que vem falar que tem endometriose. A informação está disseminada, isso é importante. Informação e dizer que isso não é normal. Se você procurar endometriose, você vai encontrar. Estamos procurando mais endometriose. Estamos mais eficientes em operar a endometriose. E você acha, desculpa, concordo, discordando. Você acha que isto que você está me dizendo é o principal? A menstruação é um dos grandes fatores causais e de sintomas da endometriose. Claro que quanto mais a mulher menstrua ao longo da vida, mais chance ela tem desses fenômenos de transbordamento ou de estímulo hormonal acontecerem. As mulheres estão engravidando mais velhas, estão menstruando mais ao longo da vida,
estamos expostos a um monte de poluente, um monte de hormônio Dietas artificial, diferentes. dietas diferentes. Então, Estresse diferente do que foi. Tem tudo influencia. claro Eu vou que a concordar, tô menstruação... concordando com vocês. Claro que a menstruação está relacionada aos sintomas e ao aparecimento da endometriose. A menstruação não é uma doença e ela não precisa ser suspensa. Por outro lado, suspender a menstruação é seguro. Suspender a menstruação é seguro. Sim. Então, numa paciente que sofre com menstruação porque tem endometriose, porque tem TPM, porque tem enxaqueca, porque está tendo anemia, ou porque ela simplesmente escolhe não menstruar por comodidade, porque ela quer ser dona da vida sexual dela, porque ela não quer ter que parar o que ela está fazendo para poder se cuidar, para poder ter a higiene necessária no período. A menstruação pode e deve ser suspensa. Temos uma série de métodos disponíveis para isso. Eu adoro isso. Frequentemente eu explico isso para as pacientes, igual eu estou explicando para você. E ela faz a escolha dela. Bom, para gente finalizar, para fechar esse ponto, eu acredito o seguinte, gente, de verdade. Menstruar demais é problema. Menstruar demais é problema, menstruar recorrentemente é problema. Eu brinquei que a mulher deveria engravidar 10 vezes ao longo da vida, ter aquele tempo todo, porque aquilo é proteção de uma certa forma. Porque a mulher menstrua menos, porque a mulher vai ter menos sobe e desce das questões hormonais, considerando que é uma doença relacionada com várias outras relacionadas ao estrogênio, é um problema menstruar demais. Claro que é uma opção para paciente não menstruar, não menstruar, etc. Se proteger, concordo, não estou discordando disto. Mas pensando que se a mulher não vai ter esses monte de filhos ao longo da vida, ninguém vai mais ter esse monte de filho ao longo da vida, eu acho, sinceramente, que a mulher não deveria menstruar tudo isso que ela menstrua hoje. Acho que a gente tem que, nem entramos no assunto ainda, pensar em planejamento de congelamento de óvulos, uma série de coisas, mas para mim, na minha cabeça, se eu fosse mulher, ou vou pensar, minha filha que daqui a pouco vai estar na adolescência, eu vou bloquear a menstruação dela tranquilamente, para evitar com que ela tenha doenças relacionadas ao sobe e desce da endometriose. Já que ela não vai ter 10 filhos ao longo da vida, vamos então bloquear a menstruação dela. Eu sou super a favor de bloquear a menstruação, acho que isso traz uma série de benefícios. Mas e o hormônio, não é problema? Pode ter outros, mas de novo, o que é o natural? É engravidar 10 vezes ao longo da vida. Já que não vamos fazer isso, vamos pensar num artifício para tal. Concordo que nem toda paciente precisa do anticoncepcional, mas eu discordo e eu vou reforçar. Se fosse comigo, se fosse com a minha filha, se fosse com a minha mulher, se fosse com alguém próximo a mim, que é a mesma coisa que eu vou fazer para o meu paciente, sim, pós-cirurgia, você não quer engravidar? Vamos bloquear sua menstruação? É muito melhor. Eu tenho certeza que é um caminho melhor. Mas não tem evidências científicas, a doença pode progredir mesmo assim. Eu sei, eu vou continuar monitorando essa paciente, mas eu sei que ela vai ficar melhor clinicamente. Ela não tolera o anticoncepcional, é outra história. Pode ser. Ela não tolera esse, a gente vai tentar outro remédio, mas é isso. Eu vou fechar, vou parar. Vamos mudar de assunto. Voltando para nossa Maria de 30 anos, que tinha dismenorreia, dispareunia, só para a gente fechar essa paciente. Ok, você fez o uso da medicação e ela melhorou. Você monitorou e descobriu que ela tinha uma endometriose, sim, profunda. Tá? Aí a gente vai... Estou te colocando na jogada, João. Ela tinha uma endometriose profunda e ela tinha uma endometriose da região intestinal. Como que conduzimos esta paciente? Ok, mando para o João, você mandaria para o João, mesmo que ela não tenha sintoma intestinal nesse momento, você mandaria para o João, sim, não, quando? Essa pergunta é ótima, porque na verdade, assim, mandar para o João, com certeza. Eu acho que é importante que ela tenha uma orientação quanto a hábitos intestinais, tenha um monitoramento disso, né? Para a gente poder trabalhar em parceria, mas uma paciente que melhora e não tem sintomas, ela, mesmo que tenha uma endometriose profunda, ou tenha uma endometriose intestinal, ela não precisa passar por cirurgia imediatamente, ela não precisa passar por cirurgia em curto prazo, se ela estiver bem, né? Ela vai precisar passar em algum momento? Ela vai precisar passar por cirurgia se ela preencher um dos 4 critérios, que seria endometriose intestinal com obstrução, endometriose intestinal com dor,
endometriose de apêndice ou volta dos sintomas dolorosos. Aí sim. Que aí ela teria que pensar numa abordagem cirúrgica, sempre pensando no foco e na qualidade de vida daquele momento. Se essa paciente com endometriose profunda estivesse pensando em gravidez, deixa o João responder essa, depois eu pergunto para você. Eu só colocaria uma quinta... Só vou colocar um detalhe para não ficar mal entendido. Não com obstrução, mas com estenose, porque com obstrução vai ter que ser no pronto-socorro e a gente não está muito afim do pronto-socorro. Com estenose, o estreitamento da luz intestinal, uma coisa nesse sentido. Mas foi isso que a Dani quis dizer. Perfeito. Complementando, que não é propriamente do João, a gente teria que colocar o úreo junto, etc., mas se acometer ureter, principalmente num estreitamento desse ureter também, porque a gente tem que se preocupar com este rim, ok? Legal. E aí, tá bom, você monitorou, temos doença e está causando algum estreitamento desse intestino, mas ela está assintomática. Você manda para o João? Eu entendo que se a paciente tem um estreitamento do intestino, ela tem um potencial de, aí sim, um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, essa paciente, mesmo que não tenha nenhum sintoma, tem recomendação de ser submetida a uma cirurgia intestinal. Calma, você mandou para o João. Mandou para o João. João, e aí? Ok. Um exame de imagem mostrou algum nível de estreitamento. Quando que a gente vai dar importância? Voltando lá no iniciozinho que a gente começou, a indicação de fazer a cirurgia intestinal é ela tendo um estreitamento, uma estenose intestinal, é uma das indicações. Que nível? Que grau? Aí tem graus para a gente pensar. Tem graus, mas aí assim, se ela está sendo monitorada, normalmente vocês acabam encaminhando quando percebem que está aumentando. Okay. Ou se já está num grau muito alto, 50%, 60%, acotovelamento, mas provavelmente ela já vai ter sintoma nesse nível. Aí a discussão com a paciente vai naquela da gente fazer a particularidade de cada um. Você está tendo uma estenose, tem sintoma, quer esperar, quer aguardar? Não, já vamos resolver desde já. Então isso vai muito da sensibilidade do momento também. A maioria não vai ter este nível todo. A maioria vai ter seu 20%. Se ela não tiver nenhuma queixa, eu sempre dou as duas opções para ela. Você pode ser sim operada, mas você está bloqueada, não está bloqueada, vai fazer bloqueio. Às vezes ela para de bloquear porque ela quer engravidar. Aí a gente tem que tentar ver qual que é a melhor estratégia para aquele paciente específico. Legal. E aí entra numa discussão que tem que envolver o ginecologista, que eu falo para elas, você tem que conversar com o seu ginecologista. Por quê? Porque qual que é a estratégia que você quer? Eu acho que toda cirurgia ela tem que ser bem programada. A gente tem que traçar uma estratégia para ela e a paciente tem que acreditar naquela estratégia. Então, ela tem que confiar tanto no ginecologista quanto no cirurgião, no caso, que vai operá-la e sentir confiança nisso. Perfeito. E eu sempre vou nessa linha. O que a paciente quer também? Não adianta eu forçar uma barra, você tem uma estenosezinha lá de 10% e não sente nada, vou te operar. Quais são as complicações de um ato cirúrgico, desse ato cirúrgico? Complicações possíveis. Toda vez que a gente vai mexer no intestino, a principal complicação que a paciente fica questionando é sobre se a gente vai colocar bolsinha ou não. Principalmente depois da facada do ex-presidente, que a bolsinha se popularizou, absurdo. E aí elas ficam, doutor, mas vai precisar da bolsinha? Raramente a gente precisa de bolsinha. É raro. Agora é óbvio, eu falo que medicina, sempre quando você põe o C na frente, vira um problemaço. Porque tudo pode acontecer. Mas é raro. A gente tem indicações quando tem múltiplas anastomoses no intestino. Então, o que é anastomose? Costura. Você tem vários focos intestinais, acaba fazendo várias costuras no intestino, às vezes você precisa fazer uma bolsinha que a gente chama de colostomia de proteção, ou uma ileostomia de proteção, mas é raro. Na nossa experiência mesmo, poucas vezes a gente precisou. E a que a gente precisou tinha lesão no seco, do apêndice, tinha uma lesão no reto, então tinha múltiplas lesões, a gente acabou fazendo. Até acredito eu hoje que talvez não precisaria, mas foi mais prudente a gente ter feito.
Mas, de novo, é aprendizado. A gente vai aprendendo, vai tomando confiança. Às vezes a gente vai pôr ou não vai pôr. Antes a gente drenava todas, hoje a gente não drena. Mas então a gente entra isso é a evolução da técnica na cirúrgica, técnica. né? E A gente até- foi junto para Barretos para poder fazer um treinamento específico de cirurgia para endometriose. E quantas coisas apareceram até esse momento? Sim, né? e uma das coisas que mudou muito é que eu lembro que no início muitos diziam que precisava tirar um segmento do intestino. Hoje a gente não tira mais segmento do intestino, a gente até tira se são lesões grandes, depende do tamanho da lesão, mas lesões pequenas a gente consegue fazer um tratamento tendo cortes menores, tendo mutilações menores da paciente. Então a gente até brinca que quanto melhor for o tratamento dela, a teoria a gente está mutilando menos, porque antes você tirava quase que o intestino, o reto sigmoide inteiro da paciente por uma lesão de 2 centímetros, 3 centímetros. Hoje você tira só a lesão. Sim, legal. Então eu acho que essa evolução acrescentou muito para a qualidade da mulher também. Sim. E cada vez cirurgias menos invasivas, né? Então, cirurgias que vão ter uma recuperação mais rápida. Com certeza. Colocar o quanto antes essa mulher no mercado de novo, que esse é o desejo que ela quer. Quais são os cuidados pré-operatórios numa cirurgia de endometriose intestinal? Cuidados, são vários, Dani. Aí eu pergunto para você, quais cuidados você quer que eu fale? Porque assim, se eu for pensar em preparo do intestino diretamente para endometriose, a gente usa algumas dietas para tentar manter o intestino da paciente menos distendido para facilitar a nossa videolaparoscopia. Eu gosto muito de trabalhar com a mulher um período antes, e qualquer paciente que eu vou operar intestino, para tentar mudar a dieta até com um período anterior da cirurgia, às vezes 2, 3 meses, para tentar desinflamar um pouquinho a paciente. Mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. A gente não tem... Eu tenho paciente que a gente tem em conjunto que ela quase que não operou, né? Porque ela melhora. Eu gosto de fazer, eu gosto de orientar a dieta, eu gosto de orientar hábito de vida, eu gosto que ela pense um pouquinho sobre o assunto, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Mas se eu pensar, já defini, nós vamos operar, ela já fez tudo isso, então a gente faz uma dietinha antes da cirurgia, estimula a limpar um pouquinho o intestino, nada comparado com o preparo de uma colonoscopia, mas para a gente ter mais campo de trabalho, para a gente ter menos dilatação do intestino, para eu ter campo visual. Tá? Mesmo porque hoje tem estudo que fala que fazer preparo intestinal em cirurgia intestinal não tem tantas evidências mais que vai diminuir infecção, vai diminuir complicações como fístula, tudo dentro da cirurgia. Mas a abordagem fica melhor pra gente sem esse intestino cheio de gases, Isso, etc. esse intestino não tão dilatado, não tão cheio de gases, com menos fezes ou tendo uma fezes não tão sólidas, facilita a nossa visão, porque a gente precisa de espaço ali para trabalhar. Facilita a recuperação pós-operatória. E nesse ponto, já vai seguir uma dieta que a gente vai continuar no pós-operatório um pouquinho até ir evoluindo. Mas eu brinco que a cirurgia intestinal, a gente cria protocolos e aí vira briga de congresso, eu brinco que vira a discussão que vocês tiveram aqui. Um tem uma opinião, outro tem outra, um vai para o lado, outro vai para o outro. Ainda não é... Um consenso. Até tem um consenso, mas tem Ele briga. É mutável, um consenso mutável. Eu falo que é a história do ovo, né? Até 20 anos atrás, ovo dava colesterol. Hoje a gente come ovo... Proteína e faz parte das dietas todas. Mas é discussão que sempre a gente vai aprendendo, não tem jeito. Sim. Vamos mudar para outra paciente. Agora ela chama Joana, ela tem 30 anos. Essa tem endometriose e tem infertilidade ou desejo de gravidez. Vamos considerar que a Joana tem infertilidade, que é mais interessante para a gente seguir. Como que você aborda, Dani? 30 anos, infertilidade de 2 anos e descobriu uma endometriose importante. Uma endometriose aí que exame de imagem já falou alguma coisa em endometriose profunda, não intestinal, mas endometriose acometendo principalmente ali a parede posterior do útero, eventualmente trompa, etc. Apesar de ser um caso que o achado do exame de imagem é igual e a paciente tem a mesma idade, a conduta vai ser completamente diferente. Por isso que a gente trata o paciente e não o exame, né?
Se a paciente tem desejo de engravidar, ela não deve ter a menstruação suspensa. Suspender a menstruação não vai aumentar a chance dela engravidar, vai fazer com que ela fique mais velha, com que esses óvulos envelheçam e não vai ter efeito na melhora da chance dela ter um bebê em casa, né? Essa paciente tem que ter um mapeamento muito bem feito e ela tem que seguir para um dos dois caminhos. Quando ela tem 30 anos, ela tem a possibilidade de avaliar qual é a reserva de ovulação dela e, vendo que ela tem uma boa reserva de ovulação, ela pode programar, se tiver dor, fazer um procedimento cirúrgico, limpar os focos de endometriose para engravidar na sequência. Se ela não tiver uma reserva ovariana muito boa, ela deve ser orientada com a possibilidade de criopreservar esses óvulos. E se essa é uma paciente que não tem dor e a queixa específica é de desejo de engravidar, a referência é que ela vá para um centro de especialistas para técnicas de reprodução assistida, fertilização in vitro. Certo, ok. Legal. Pensando exclusivamente na infertilidade, só lembrar que a gente tem que olhar para o casal, não tem como. Então, eu vou para uma cirurgia quando eu não mapeei claramente esta infertilidade? Não. Então, pergunta, você pede esterossalpingografia antes da sua cirurgia para endometriose? Na paciente com desejo reprodutivo, sim ou não? Normalmente, a paciente que tem desejo reprodutivo e já tem 2 anos de tentativa, ela já tem, ou se não tem, eu vou pedir um espermograma para avaliar o fator masculino, vou pedir uma esterossalpingo, porque não tem benefício de fazer uma laparoscopia e tratar a endometriose se essa paciente tem, de fato, uma obstrução das 2 tubas. A cirurgia, ela melhora a dor, melhora o fator inflamatório, mas ela, por si só, não vai ser capaz de fazer essa mulher engravidar. E a cirurgia pode fazer com que ela demore mais tempo para conseguir a gestação. Então, sim, a esterossalpingo faz parte. Você pede esterossalpingo, avalia a reserva ovariana e pede um espermograma. Basicamente é isso. Certo. Ok, vou concordar. Quantas pacientes, e aí vamos entender que você fez tudo isso, está tudo positivo, bacana. Tem uma endometriose profunda, mas ela tem uma esterossalpingografia normal, as trompas estão abertas, o espermograma está normal, e o que mais que faltou? A reserva ovariana é boa. Legal. Ela tem dor, você vai para a cirurgia. Mesmo que ela não tivesse dor, poderíamos pensar em ir para a cirurgia nesse caso. Quantas se beneficiam da cirurgia? Você tem isso em mente? A gente sabe que a cirurgia ela é excelente para dor e não tem um efeito tão bom para a gravidez, né? A taxa de gestação pós-laparoscopia em pacientes com endometriose é em torno de 20% a 30%, resultado igual ou menor do que da fertilização in vitro. Menor. Das técnicas de reprodução assistida. Para uma paciente de 30 anos, sem dúvida menor. A diferença entre operar ou ir direto para uma fertilização in vitro é o desejo dessa paciente. A maioria quer tentar espontaneamente por mais um tempo e é possível que ela tente pelo menos por 6 meses pós-cirúrgico engravidar espontaneamente, sem ter chance grande da doença voltar. E caso dentro desse prazo, numa paciente com 30 anos, eu tenho muita segurança de orientar ela a tentar a gestação espontânea se tuba aberta pós-cirurgia por um prazo de 6 meses a 1 ano, elas às vezes até engravidam antes da minha cirurgia. A gente cancelou 4 cirurgias esse ano, com paciente que engravidou na véspera de cirurgia, porque a endometriose não impede a gravidez, ela atrasa a gestação. Então, se a paciente tem tuba aberta e ela tivesse oportunidade de tentar mais tempo, ela teria chance de engravidar. Então, eu deixaria ela tentando engravidar espontaneamente. Se dentro de um prazo de 6 meses ainda não aconteceu, indicaria que ela passasse direto com um especialista. O que é importante? A paciente já está tentando há 2 anos a gestação. Quando ela vem extremamente ansiosa, preocupada. E nem todas estão dispostas a passar por uma cirurgia e mais 6 meses de tentativa e de não. Então, eu avalio esse casal e quando o desejo imediato do casal é gravidez e a forma mais rápida é ter toda essa chance dos 30% a 40% em 1 mês, eu indico que tente fertilização in vitro primeiro. Na verdade, o guideline indica que paciente com endometriose profunda
que tem desejo de gravidez e infertilidade, tente uma fertilização. Se não consegue, tenta uma segunda fertilização. E se com 2 dá negativa, a gente pensa em conduzir cirurgicamente. Certo. Voltamos para a nossa paciente, ok. Então, 1/3 das pacientes, mais ou menos, vão ter o benefício de fato das cirurgias. É esse ponto que eu queria chegar, Sim. porque assim, a gente tem que ser honesto com a paciente. Esse é o ponto mais importante dessa história. Colocar essa paciente e falar assim, ok, se tudo estiver bem, se o seu caso for de bom prognóstico, eu estou falando paciente de boa reserva ovariana, os 30 anos já mais ou menos contaria isso pra gente, fizemos ainda marcadores de reserva e está tudo bem. Trompa está normal, sêmen está bom, legal. 1/3 vai se beneficiar no próximo ano pós-cirurgia de engravidar. 2/3 não. Okay? E o principal benefício é nos primeiros 6 meses. Inclusive, a gente incentiva aqui. Saiu da cirurgia, está recuperada, começa a tentar engravidar. Porque quanto antes, maior vai ser a sua chance. Legal. Eu vou te cortar um pouquinho da frase que você falou. Endometriose não impede a gravidez, ela atrasa. Para algumas, isso é verdade, mas eu acho que quando a gente generaliza, isso não é verdade. Tem paciente que a gente não encontra nenhum outro motivo de infertilidade além da endometriose, e é uma infertilidade, intransponível. Que talvez só a fertilização de fato, e para algumas nem a fertilização vai fazer com que ela engravide. Então, tá bom, pode ser que tenham outras causas, etc. Mas isso quer dizer que acho que essa frase fica muito ampla, que a endometriose, para mim, ela impede para algumas pacientes, de fato, de forma muito importante. Então, isso. Vamos mapear bem essa paciente de novo. A gente vai voltar de novo para a individualização, é isso. E aí vamos indicar ou abrir com a paciente, que a gente pode ir para uma para uma cirurgia, cerca de 1/3 vai se beneficiar. Se a trompa não tiver acometida, se a trompa tiver acometida, raramente num ato cirúrgico a gente vai conseguir de fato melhorar essa trompa a ponto dela engravidar. Então, ok, mas a paciente deseja isso. Podemos tentar, como a gente faz? A gente faz algumas cirurgias mais heróicas, mas a gente tem que se jogar limpo com a paciente, que a chance, infelizmente, não é boa naquele cenário. Certo. Legal. Vamos pensar que, ok, a gente misturou um pouquinho, a gente colocou que aquela paciente tinha dor, e aí você iria operar pela dor. Eu também vou só colocar uma pontuação que é assim, se a paciente... A dor não é tão importante quando a paciente está na minha frente. Eu estou dizendo porque é isso que elas chegam para mim. Eu vim aqui para engravidar. E a dor? A dor eu tolero. Eu vou me virar. Eu vou usar anti-inflamatório. Para mim está tudo certo. Tá bom. Eu tenho que fazer a cirurgia para melhora da dor. Se eu já for fazer uma fertilização in vitro, eu posso, se a dor for muito importante, eventualmente fazer um pequeno bloqueio dessa paciente antes, com o benefício só de tentar tirar a dor, deixar ela, preparar ela um pouquinho para a FIV e ir direto para a FIV. Fazer a cirurgia para tirar a endometriose ou melhorar a endometriose, para melhorar os resultados da FIV, raramente isso acontece. Então eu vou colocar talvez uma situação muito específica. Endometrioma, grande, e eu talvez não consiga ter a resposta daquele ovário até por um efeito compressivo. Nem acessar às vezes, né? É um problema porque eu vou tirar esse endometrioma grande e eu também vou tirar tecido bom na cirurgia. Então tem um outro problema, porque, aquele endometrioma grande é um problema, mas tirá-lo também pode ser um problema. Então ali é um cobertor bem curto, mas é uma situação muito específica. Endometrioma grande, em geral, a gente vai pensar em operá-la primeiro. Cenário ideal. Vamos tentar fazer uma estimulaçãozinha, congelar o óvulo primeiro, vamos para a cirurgia, tiramos o endometrioma e a gente parte então para a fertilização e consegue mais óvulo posterior dessa paciente. Uma possibilidade. Eu sempre falo com os pacientes que a endometriose é um muro. De um lado está o desejo de engravidar, do outro lado está o tratamento da dor. Eu não consigo, com uma única estratégia, tratar a dor dela e fazer ela engravidar. Então ela precisa escolher naquele momento, quando ela está na nossa frente, qual que é a prioridade dela nesse momento, né? Quando eu falo que paciente com dor vai para a cirurgia, é porque ela fazendo uma fertilização e engravidando, ela consegue realizar o sonho de ser mãe e depois ela vai precisar lidar com essa dor. Então, é super importante isso, definir qual que é a prioridade. Né? João, eu sei que não é a sua área especificamente, mas quer fazer algum comentário sobre o que a gente conversou aqui? Não. Tudo certo. Next.
Vamos mudar essa paciente. A gente falou que a gente tinha que falar da adolescente, e aí é para você mesmo, Dani. Essa adolescente de 16 anos, agora a gente está falando que... Vamos colocar um nome mais de adolescente, vai. Sofia. Sofia tem 16 anos e ela tem dismenorreia importante. A mãe trouxe ela para você. E aí? Anticoncepcional, monitora e vê se ela fica bem? É assim? Primeira coisa é pensar em endometriose. Não é porque ela tem 16 anos que ela não tem endometriose. Não é porque ela tem 14 anos que ela não tem endometriose. Então, pensa em endometriose e faz um mapeamento. Nesse caso, supondo que a Sofia ainda não iniciou a vida sexual, dá e deve ser feita uma ressonância, que é o exame de escolha para esse tipo de moça. Tá? Numa primeira consulta, eu já sugiro que suspenda a menstruação e faça esse mapeamento e tranquilizo, né, dizendo para ela a frase que suspeita de endometriose não quer dizer que você vai ter algum problema para engravidar. Não significa que você vai ter que passar por uma cirurgia, né? Vamos conduzir isso com a maior calma e leveza, porque rotular a Sofia e colocar endometriose na testa dela não vai ajudar em nada, né? Então, eu faço um mapeamento, encontrando uma endometriose, ela tendo melhora dos sintomas, eu fico bem. Mas numa menina jovem que tem um sintoma de dor intensa, eu sou muito mais agressiva, invasiva e rápida para tratar. Então, se ela tivesse focos de doença profunda e com 3 a 6 meses de doença ela não melhorasse, eu optaria por cirurgia do mesmo jeito que eu optaria para Maria, para Joana, com 30 ou 35 anos. Eu não deixaria de operar porque ela é jovem. E eu acho que isso é super importante. A gente consegue investigar a endometriose em mulher virgem. Seja a Sofia, que tem 16, seja uma mulher que tem 30, 40, 50 anos e não iniciou a vida sexual. E a cirurgia também pode ser feita nessas situações, tá? Nos bastidores, o João estava contando aqui pra gente uma paciente que ele suspeitou da endometriose, mas ela falou assim, como assim eu tenho endometriose se eu sou virgem? Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? A gente vai perder o sintoma da dificuldade de engravidar, vai perder o sintoma da dor no ato sexual, mas a dor cíclica tá aí. E quanto antes tratá-la, melhor qualidade ela vai ter. Sim. Bom, eu concordo com você que a gente não deve rotular essa paciente ou deixá-la com pavor. Eu só tenho medo de você, para uma adolescente, não chamar atenção para monitorar a doença. Então, eu acho que tem que entender que é uma doença complexa, grave, mas talvez a gente possa usar palavras bonitinhas para convencê-la. Mas é uma adolescente. Essa paciente ela tem que continuar monitorando de perto. Essa paciente é minha, ela vai vir 6 meses aqui. Tem que monitorar ela muito de perto, muito de perto. Legal. Vamos colocar que, ok, então ela melhorou, né? Esse era o ponto da Sofia. Você não vai operar, você vai monitorar. Ela não melhorou, você vai ser mais agressiva, porque você entendeu que essa é uma doença bem agressiva. Sim, também. Porque começou precoce, ela menstruou poucas vezes. Então eu entendo que tem muito mais receptor de hormônio e que a chance dela não melhorar, mesmo com... Uma vez que eu já passei a medicação, é grande. Então, sim. Tá bom. Eu não vou deixar de operar porque ela tem 16. Eu vou ficar muito mais atenta. Ok. Agora, vamos falar da Daniela, de 40 anos. A Daniela, de 40 anos, sem desejo reprodutivo. A minha pergunta, na verdade, ela é uma pergunta da paciente comum no consultório. Doutor, eu vim aqui para tirar tudo. Eu não aguento mais. E aí a pergunta é, esterectomia faz sentido? Sim, não, quanto? Para endometriose? Isto, retirada do útero. Para paciente com endometriose. Retirar o útero não trata a endometriose. Não cura a endometriose. Endometriose é uma doença que cresce sob efeito hormonal. A retirada cirúrgica do útero não retira os ovários e com isso ela continua com estrogênio que faz os focos de endometriose que já saíram crescer, né? Então, a retirada do útero está indicada em mulheres que têm adenomiose, que é a endometriose de dentro do útero,
e que menstruam intensamente ou têm dor nesse período, a adenomiose sim vai ser tratada, mas retirar o útero não cura a endometriose e não está indicada. Quando ela chega e fala isso comigo, eu falo assim, puxa, Daniela, eu imagino como você está sofrendo. Para você chegar até aqui e me falar que você quer tirar o seu útero porque você topa qualquer coisa para ficar livre dessa dor, eu entendo que você está sofrendo, mas tirar o útero não vai resolver. E aí eu explico todas as possibilidades que tem para isso, né? Tira o útero? Sim. Se a gente entender que ela tem uma adenomiose, a gente pode tratar cirurgicamente. Tem miomas, tem um aumento do volume do útero, a gente pode fazer, mas não com o intuito de acabar com a doença. E essa paciente com endometriose, ela vai lembrar da endometriose lá no futuro. Ela vai provavelmente precisar manter bloqueio para evitar que a doença volte. E quando ela entrar em menopausa, ela vai ter que fazer uma reposição hormonal que tenha progesterona junto para não reativar os focos que podem ter ficado. Bacana. Então, claro, então só tirando, você colocou um ponto importante, ok? Adenomiose, que é uma endometriose específica da musculatura do útero, essa sim, esterectomia é uma possibilidade, mas eu me arrisco a dizer que a gente deveria evitar fazer esterectomias para as pacientes com endometriose, porque a gente vai mexer mais ainda nessa anatomia, a gente vai deixar ainda mais regiões de cicatrizes. Então, eu acho que a gente pode ter um pós-operatório mais complexo, mais difícil. E a gente perde a possibilidade de usar o Mirena, por exemplo, que é uma medicação interessante para o controle posterior, para a amenorreia, para a falta de menstruação, etc., que a gente pode ter. Então, acho, e aí quando eu também abordo que provavelmente não, se eu tirar um útero que não está doente, eu não estou trazendo provavelmente benefício nenhum para você. Mas eu vou deixar de menstruar. Ok, mas tem como a gente deixar de menstruar sem fazer cirurgia? Acho que é melhor. Acho que é melhor a gente ser menos agressivo. Perfeito. É isso aí? E tirar o útero sem tratar a endometriose lá de fora, que acontece, né? Tá cheio de pacientes, tem muitas pacientes que vêm passar com a gente, que removeram o útero cirurgicamente por dor, por sangramento, fizeram uma cirurgia que não foram identificados os focos de endometriose e ela cresce depois. E aí é muito mais difícil de diagnosticar. Agora vamos falar da Augusta. Já falei da Daniela, já falei da Joana, vamos falar da Augusta. A Augusta é de 35 anos. A Augusta, Gustavo não rolava, né? Então vamos de Augusta. A endometriose. A Joana era pro João? É lógico, querida. Fora. A Dani era pra quem? De 40 anos. Eu adorei, tô novinha. A Augusta é de 35 tem desejo reprodutivo e ela tem endometrioma. Ok, então vamos colocar. Endometrioma, você repete exaustivamente que é um grande marcador de endometriose profunda, perfeito? Perfeito. Então a chance de a gente encontrar endometriose profunda quando a paciente tem endometrioma é bastante importante. Legal. Endometrioma é um problemaço para a reserva ovariana, correto? Perfeito. Então a gente já está numa paciente com uma idade crítica, 35 anos, com ainda uma endometriose profunda e provavelmente a gente coloca o João de novo na jogada. A gente deve ter um intestino aí. Né? Então, essa é a paciente mais complexa para a gente. Essa, para mim, é a paciente mais complexa. A reserva ovariana já tende a ser não muito boa pela idade. A reserva ovariana já tende a não ser muito boa por conta do endometrioma. E endometriose profunda, muitas vezes a gente já não tem uma trompa lá muito boa também. É uma cirurgia que provavelmente a gente vai ter que fazer, se for fazer uma cirurgia mais extensa. E aí me pego naquela situação. Vamos entender o endometrioma ainda bilateral. Vamos deixar esse problema realmente crítico. Ficou mais fácil com o bilateral de dar resposta. Não, eu vou operar essa paciente. É exatamente, esse é o ponto. Acho que essa paciente eu vou ter que operar em algum momento, provavelmente. Esse é o problema.
Então, essa paciente é a paciente mais crítica que a gente tem. Endometriomas grandes bilaterais, cheio de endometriose profunda, endometriose intestinal com esse avançar por intestino ainda obstruindo esse Mas se intestino. você vai operar essa paciente de qualquer jeito, Estenosante. você já acabou com a minha brincadeira. Porque eu vou ter que ir mesmo. Já tá definida a minha parte. Não, desculpa, então... Você já vamos- definiu. Não, então não vamos operar, Eu não vou então. fazer mais nada, eu vou, pronto. Então, ó, vamos ver. Pra gente cuidar da Augusta. Vamos entender que a Augusta foi para você, de novo. Vamos supor que essa Augusta foi para você. Ok. Como que você abordaria, cara, de verdade? Ela tem desejo reprodutivo. Você manda para mim, tudo bem, mas... Ok. Vamos operar? Ela te preocupou, te procurou, mais porque ela está preocupada com a questão do intestino. Então, está tendo um estreitamento. Essa paciente, se ela tá tendo estreitamento e tá tendo sintomatologia, com certeza eu vou indicar cirurgia para ela. Tá. Porém, eu vou falar, procure seu ginecologista, porque você precisa definir qual que é a sua estratégia em relação a engravidar ou não engravidar. Tá. Aí eu tento não entrar muito nesse assunto e eu falo... É até uma brincadeira que eu falo para o paciente, que eu falo assim, ó, procura o ginecologista porque isso é a conversa que você tem que ter com mulheres e com o seu ginecologista. Porque eu, como homem, às vezes eu acabo tomando uma decisão que não é a mais adequada. Que você acaba sendo muito objetivo. A gente tem tempo para isso? Essa é a minha pergunta. Por quê? Eu vou colocar a situação. A gente tem tempo para isso? Quando você tem... O quanto que um estreitamento, um sintoma, ele nos preocupa a ponto de eu falar, essa paciente tem que operar agora? Depende, de novo, é difícil responder porque às vezes ela tem um sintoma de constipação crônico. Às vezes ela chega lá e começou um sintoma há pouco tempo. Que paciente que não tem sintoma de constipação crônica? As meninas normalmente têm. Eu sou mulher e ginecologista. Eu acho que eu posso te ajudar. Você tem que me ajudar. Porque você falou que ela ia falar com uma mulher e ginecologista, com as amigas, né? Essa paciente não tem tempo. E para tempo nós não temos remédio. Então, o que precisa ser feito para essa paciente? Urgente. Orientar ela o quanto que os endometriomas já prejudicaram esses ovários, né? O quanto que ela já perdeu da reserva ovariana pela inflamação e pelos endometriomas. E sugerir que o mais rápido possível ela preserve a fertilidade dela. Esse é um caso ótimo para pensar em congelamento de oócitos, congelamento de embrião e fazer tudo isso antes da intervenção cirúrgica. Concordo. Acho que esse é um dos pontos. Então, nem sempre é tão fácil isso. Os endometriomas podem dificultar o crescimento dos folículos, a própria recuperação durante o ato cirúrgico, mas a estratégia que nos resta aí. Então, antes da gente ir para essa cirurgia agressiva, que talvez tenha que mexer em intestino, tirar um pedaço do intestino, que eu vou ter que esperar ela se recuperar para pensar numa questão gravidez. Essa paciente eu tenho que congelar óvulos antes. Cenário perfeito se ela fosse quando adolescente já tivesse os sintomas da endometriose e alguém tivesse alertado para ela, eu tô brincando com você, mas que ela tivesse congelado óvulos com 25. Então, ó, a Sofia, ao longo da vida, tem que ser orientada. Essa moça de 16 anos, essa adolescente, tem que ser monitorada e tem que ser orientada para preservar a sua fertilidade, né? Nesse cenário, a gente já está num cenário de guerra. O não a gente já tem. O que eu acho que tem que ser feito é orientar que o ideal é, nesse momento, a estratégia tentar congelar congela algum óvulo que a gente conseguir nesse processo. Porque na cirurgia ela pode perder mais um pouco da função desse ovário. E se é bilateral, eu tenho que ter um cuidado gigantesco para indicar a cirurgia para essa paciente, porque operar os 2 ovários da paciente significa uma perda significativa da função. Legal. Acho que é isso aí. Né? Alguma complementação, João? Não, tô dentro. Quando que é essa cirurgia? Bora. Ele vai congelar primeiro. Só me Gente. chame a hora que precisar de mim, tá bom? Tô chegando. Mas temos todos os casos aqui. Queria que vocês fossem para as mensagens finais, o que vocês acharem importante passar para as nossas pacientes de endometriose, eventualmente algum colega que trate de endometriose ou queira entender um pouquinho mais. Fica à vontade, Dani.
eu como cirurgião, para mim a única coisa que eu tenho de mensagem é pense na endometriose. O que eu vejo lá no consultório é que a maioria dos colegas hoje, independente de ginecologista ou não, ainda não pensam na endometriose. Ainda rotulam a mulher como dor é normal. E para mim, como cirurgião, e vendo os pacientes com queixas de dor cíclica, eu sempre falo, tem que pensar em endometriose. Às vezes tem até colega que diz, pô, mas você fala que tudo é endometriose? Não, a gente tem que pensar. Legal. É um diagnóstico diferencial e que está cada vez maior na mulher moderna. E esse é o seu diferencial, meu irmão. Né? Esse é o seu diferencial. Aprendi com vocês, né? Vocês me abrem os olhos sempre. E Olha, aí, Dani? o que a gente pode falar para resumir isso daqui? Dor não é normal. Endometriose tem tratamento. Não vá pelo tratamento da vizinha. Não vá pelo tratamento do famosinho do Instagram. Procure alguém que tenha uma equipe que saiba. Você é famosa cuidar no de- Instagram. Cuidado com o que você está falando. Você está Sou. jogando contra você mesmo, entendeu? Não sou. Vou abrir aspas. Não coloque implantes, chips hormonais para tratar endometriose. Não substitua os tratamentos dos protocolos e guidelines confirmados no mundo inteiro para endometriose por uma promessa milagrosa de um suplemento alimentar, de um tratamento especial. Todos os tratamentos complementares são muito bem-vindos, mas eles não substituem o tratamento original, tá? Não se rotule pela ideia de que você não vai conseguir resolver as coisas, porque para tudo a gente tem um ajuste, né? E procure o mais rápido possível. Pensou em endometriose, a gente consegue correr atrás, né? Não garanto gravidez para todo mundo. Opa. Não consigo resolver todos os casos de dores com cirurgia, mas vou estar do lado, segurando a mão a todos os momentos e apoiando, porque o impacto emocional que essas pacientes têm é gigantesco. É difícil entender se o perfil da paciente de endometriose mais ansioso, mais angustiada, às vezes até um pouco agressiva nos primeiros atendimentos, porque já passou em vários médicos, é causa ou é consequência da doença. Então, eu acho que elas precisam saber que tem alguém para segurar a mão e caminhar do lado, com tropeços ou com acertos. Legal, gente. Bom, obrigado pelo papo. Na verdade, mais isso que eu tenho para falar para vocês. Lembrar que é isso, né? A gente está falando aqui de tentar melhorar a qualidade de vida dessa paciente que tem problemas importantes, muitas vezes problemas importantes, e quando a gente vai para a internet, quando ela vai pesquisar, ela fica mais assustada ainda com essa doença. É uma doença, vou usar o termo, cruel, é uma doença grave, mas grave no sentido de, eu não estou querendo te assustar, estou querendo falar assim, Sim. acompanhe. Tem cura não, tem tratamento, cura não tem, mas tem acompanhamento, tem gente boa para tratar a sua endometriose. Pessoal, obrigado, de verdade, coração, próxima vez vai ter vinho, você já me cobrou, tá tudo certo. Eu queria só Churrasco, churrasco, quitutes, vinho, tá tudo certo, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar pra gente, falar mais sobre endometriose, obrigado de coração. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.